Boa tarde, a Eclésia regressa ao seu contacto neste dia em que olhamos histórias de entrega voluntária e gestos criativos em função do próximo. Criatividade é a palavra certa para exprimir a obra de Ricardo de Campos, que interpreta a Paixão de Cristo em pinturas marcadas por um ambiente dramático e austero. Na iminência do Tríodo Pascal fica este olhar sobre a crucificação de Cristo, que pode ser visitado no Mosteiro Beneditino de Singeverga. O Mosteiro Beneditino de Singeverga guarda, por estes dias, uma importante chave de leitura para a Paixão de Cristo. Quando a Igreja se prepara para entrar no tríodo celebrativo da Paixão, antecipamos o olhar sobre um dos acontecimentos determinantes da humanidade, se encararmos o seu percurso numa perspectiva crente. Falamos da crucificação de Cristo e das formas e tonalidades que esta desperta no gênio criativo do homem. Quem a interpreta e transpõe para a tela é Ricardo de Campos, com quem nos encontramos neste lugar de recolhimento beneditino. Foi com ele que entramos num universo criativo que é simultaneamente um grito e um apelo a descobrir na experiência de abandono protagonizada por Cristo na cruz um itinerário de conversão interior e um impulso a transformar positivamente as situações de morte que ainda hoje preenchem o cotidiano que habitamos. Foi também este o impulso que motivou a sua ação criativa. O pretexto partiu da tomada de contacto com realidades duríssimas, no caso do genocídio de Ruanda, massacre na escola de Beslan, etc. Notícias que diariamente nos entram pela casa através da televisão e às quais eu não me conseguia manter indiferente, e então digamos que descarregava na pintura a carga emotiva que isso me provocava. A pintura de Ricardo de Campos começou em 1998, mas foi em 2004 que o tema da crucificação começou a ser uma constante na sua linha estética. Com esta opção, assume a intencionalidade de mostrar que Cristo continua a ser hoje crucificado em tantas situações. Eu gostava que todas as pessoas fizessem destes trabalhos essa leitura, não é? Portanto, porque se ela se centra, ou pelo menos eu tento fazer com que a exposição se centre no momento meu Deus, porque me abandonaste, quantos nossos irmãos neste momento não estarão a passar por esse momento de não terem expectativa e de darem um brado ao céu em busca de uma resposta, porque efetivamente eu penso que revejo nessas pessoas o Cristo crucificado há 2000 anos. Meu Deus, por que me abandonaste? É este o grito que se estende do Gólgota e encontra nesta exposição uma caixa de ressonância que amplifica o grito da dor humana, o sofrimento e esse gesto supremo de misericórdia, de resgate de um Deus feito homem que se entrega ao sofrimento cumprindo um plano de salvação. As imagens confrontam-nos com a dureza e o dramatismo de um ato
que não podemos suavizar ou adocicar. Algumas crianças, entre as quais a minha filha, não suporta ver este tipo de pinturas, o que quer dizer que eu se calhar consegui atingir o meu objetivo na representação do que está em causa. O Canto da Paixão, segundo Ricardo de Campos, é um exercício artístico que avança sem receio na representação daquilo que a humanidade mais esconde: a dor, o sofrimento, as evidências da sua própria fragilidade. A dor humana, o sofrimento de Deus feito homem, mas também os sinais da remissão, do resgate da humanidade. Muitas vezes perguntam-me porque é que este quadro está só, digamos que o Cristo está só pendurado por um braço, se isto é uma descida da cruz, se isto é um enfim, que tipo de, o que é que eu quero representar com este tipo de desenho. E aquilo que eu senti nesta altura, primeiro a essência dos trabalhos no geral será um pouco a busca do grito: meu Deus, porque me abandonaste. E aqui, mais uma vez, penso que o Cristo, para além de todo o seu sofrimento e de todo o abandono em que se encontra, penso que ainda, na queda da mão, penso que ainda é uma mão que nos está a oferecer a nós. Portanto, penso que ainda é uma mão que dá à humanidade. Portanto, em vez de ser a mão de um abandono, de alguém que já não resiste mais à dor, é uma mão ainda de uma expectativa e de uma última força para dar a um irmão. Este trabalho, curiosamente, também gera sempre alguma curiosidade ao público pelo facto da imagem que sustém o corpo não estar com um rosto definido, porque eu, quando cheguei àquele ponto em que supostamente deveria fazer uma feição terna da mãe que segura o filho, e pode ter, obviamente, essa leitura, mas que depois achei que a imagem, conforme estava, já falava por si, e que poderá ser, efetivamente, a mãe a segurar o filho, poderá ser o pai que já leva o corpo do filho, como poderá ser qualquer um de nós a socorrer um dos nossos irmãos. Jesus Cristo, o homem-Deus, não se esquivou a essa mais profunda experiência do sofrer. No seu grito resumiu toda a dor do sem sentido da dor, que inevitavelmente assalta o percurso dos humanos. O seu grito brada aos céus, questionando o próprio Deus a partir do seu seio. E o seu grito, sendo um grito divino, agudiza ainda essa dor, num percurso de absurdo sem igual. Como pode Deus abandonar-se a si mesmo? Este conjunto de trabalhos, e andarão com certeza mais de 50, 60 trabalhos dentro desta temática, filo-os com bastante ferocidade e com bastante obsessão, não é? E a determinado momento eu próprio pensei que não conseguia sair desta tensão. Entretanto, já tenho tentado partir, por exemplo, para uma ressurreição, um trabalho que me pareceu interessante, e, acima de tudo, o desafio, não é, de tentar reconstruir o corpo e
fazê-lo, digamos que assim, evaporar, ou não é evaporar, portanto, é passar mesmo de um estado de um estado de morte para o estado da ressurreição. Portanto, isso é um bocadito complicado de levar a cabo. Eu tentei agarrar-me a esse desafio. O desafio estende-se também a quem observa este trabalho interpretativo, que pelo traço, pela tonalidade, pela agressividade do contorno, nos transporta para o Gólgota. E estamos às portas de Jerusalém, há 2000 anos atrás. Mas como nos confidenciava o autor, também nos podemos sentir em 2011, na Costa do Marfim, na Líbia, ou na angústia de tantos que sentem fundo a crise económica que atravessamos. Este trabalho é no seguimento das séries que atrás falava, em que procuro novas visões do mesmo drama, não é? Portanto, então vou fazendo alguns ensaios, algumas novas linhas nas quais muitas vezes dispenso digamos que a posição que habitualmente nos é apresentada da crucificação, não é? Que é curioso que muitos dos monges, eu em Samos, quando estava com a exposição no mosteiro de Samos em Lugo, um dos monges interpela-me no espaço onde estava a exposição: mas que é isto? Isto são Cristos sem braços, sem pernas, que é isto, meu Deus? E eu fiquei assim um bocadito perplexo, não é? E claro, tive que dizer que muitas vezes são apenas pequenos pormenores que eu tento captar da melhor forma que consigo, não é? Ricardo de Campos revela nesta exposição uma inquietação que carrega consigo. Choca-o o facto do homem continuar a evidenciar uma grande capacidade de mal e de provocar a dor e o sofrimento do seu semelhante. Persistem em demasia situações de dor e abandono, a que estas obras pretendem responder com uma pedagogia que visa capacitar as pessoas a lidar com o sofrimento num mundo e numa sociedade onde tudo aparentemente tinha solução fácil, onde a ciência e a técnica iriam resolver todas as carências e inquietações do homem. Isso, infelizmente, é a ilusão social da vida sem Deus. Está-nos a conduzir, inevitavelmente, ao caos em que hoje nos encontramos, não é? Não sei se a minha obra tem essa capacidade pedagógica, quem me dera, mas penso que tem pelo menos essa emoção humana e um Cristo que muitas vezes, em vez de perguntar ao Pai: meu Deus, porque me abandonastes, pergunta-nos a nós: porque me abandonastes? Penso que será a pergunta do Cristo do século XXI, em que se vira para a humanidade a perguntar por que nós o abandonamos, não é? Portanto, será esta talvez uma das questões aqui colocada. As pessoas precisam de descobrir este Cristo na cruz, particularmente num momento em que se retiram crucifixos das paredes, em que se olha a cruz como símbolo que ofende crenças e põe em causa sistemas laicos. Uma coisa é certa: o homem não subsiste sem uma cultura, sem uma identidade. Quer queiramos, quer não, a nossa conduta, a nossa noção de moral, de ética, parte de uma educação e de um passado relacionado com a Igreja Católica. E efetivamente, hoje em dia, isso tende a desaparecer das nossas vidas, e penso que é importante
como noutras épocas, não é? Portanto, a arte sempre esteve de acordo com as épocas que se viveram, não é? E é uma pena que atualmente a arte sacra praticamente não existe, não é? Pelo menos com uma visão do século que estamos a viver. E dentro dos modos que estamos habituados a ver pintura, por que não aplicá-los a esta temática? Porque será importante também para o nosso tempo deixar um registro, uma visão de uma temática específica no nosso tempo, como se faz com muitas outras temáticas, não é? O teólogo João Duque escreve neste catálogo que, perante o problema do sofrimento, a arte toma um de dois caminhos: a dissimulação ou a manifestação. A capacidade transformadora da arte pode construir um mundo como se a dor não existisse, e pode propô-lo como realidade, ou enfrentar a nudez do problema sem falsas construções, para que o grito de dor se torne audível e dizível. Este trabalho, por acaso, teve mesmo essa intenção de se tornar agressivo e feroz, não é? Portanto, apliquei ali muitos pregos, como se o corpo estivesse todo pregado dos pés à cabeça. Não tem nada a ver com a Frida Kahlo. Quando fazia as pinturas da sua dor interior, tem a ver com uma experiência que é uma necessidade que às vezes nós temos de partir um pouco mais para a tridimensionalidade. Acho que é uma tentação que quase todos os pintores têm, e se calhar está um pouco evidente neste trabalho, ao tentar dar aquela saliência com os arames e com a própria serapilheira que vai pelo meio do corpo. Enfim, é mais uma visão. Uma visão que a intuição criativa de Ricardo de Campos ousou executar numa tela especial: o tecido do trabalho, o fato que habitualmente é envergado por quem exerce uma profissão pesada. O Cristo representado no hábito do trabalhador, a crucificação sobre a indumentária do esforço. Isto efetivamente tem esta possibilidade de um conjunto de leituras muito diversas, que não nos prende obrigatoriamente com uma leitura que muitas vezes eu próprio faço isto de uma maneira muito simples e muito básica, mas que depois acaba por, às vezes, quem é mais entendido num conjunto de situações, por fazer daí leituras muito mais elaboradas do que aquelas com que eu intencionalmente fiz o trabalho. Afinal, a pintura e a criatividade têm este dom: a cumplicidade da forma com a realidade que ela representa ou que pode representar. Quem vê pintura, quem observa a riqueza do ato criativo, pode ler aquilo que porventura o autor não viu, mas essa é precisamente a linguagem e a própria riqueza da arte. Eu, por acaso, sou bastante de insinuações. Alguns dos meus trabalhos não passam, às vezes, de meras insinuações. Outras vezes vou um bocadito mais ao pormenor, longe de realismos, como é óbvio, mas por vezes consigo-me distanciar dessa necessidade de colocar as coisas mais evidentes, e então saem este tipo de trabalhos mais leves, não é? O Canto da Paixão, segundo Ricardo de Campos, não tendo a pretensão de evangelho, é sem dúvida também uma narrativa de um caminho para nos conduzir ao mistério maior que celebramos nestes dias da Paixão e que nos revela a entrega de Cristo ao sofrimento num gesto ímpar de amor pela humanidade. Ricardo de Campos é, com a sua obra, de alguma forma também ele, evangelista que nos aproxima de Deus.
não ousaria alguma vez dizer que estes trabalhos têm essa capacidade. Se eventualmente um deles, dentro de alguns tempos, viessem a ter, seria ótimo, não é? Mas não sei se terão sequer capacidade para evangelizar. Era bom que tivesse, é óbvio que sim, mas não sei se terei essa capacidade. O Canto da Paixão, segundo Ricardo de Campos. Uma exposição que pode ser vista por estes dias no Mosteiro Beneditino de Sinsverga e depois da Páscoa, em Fátima, no Museu de Arte Sacra e Etnologia. É tudo, estamos de regresso amanhã para acompanharmos a atualidade informativa da Igreja Católica. Enquanto não regressamos aqui, à RTP2, estamos à sua espera na internet. Em agência.eclésia.pt estão disponíveis todas as plataformas Eclésia. Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.